Tudo bom, gente? Vamos começar hoje mais um capítulo do nosso livro Oriente Médio, capítulo 7. Então, vamos falar sobre uma boa parte do Oriente Médio, porém vamos fazer isso aqui, como ele é muito extenso e bem complexo, essa primeira parte hoje, nós vamos ficar só nos conflitos. Depois nós vamos entrar nos países, tudo devagarinho, porque o Oriente Médio ele é muito complexo, certo? Então eu gostaria que vocês lessem o livro, fizessem as atividades, certo? Que texto em ação, tudo isso, para depois a gente corrigir. À medida que a gente for fazendo, a gente vai preparar uma aula só para ficar corrigindo os exercícios. Então, vamos fazer agora o Oriente Médio. Deus nos ajude. Oriente Médio. Localiza sudoeste da Ásia, sul da Europa e formando a parte ocidental da Ásia, por isso que chama Oriente Médio. Posição estratégica é a região e o elo entre o Ocidente e o Extremo Oriente. Extremo Oriente porque está bem mais para o Ocidente do que para a própria Ásia em si. Os países que constituem a região: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e a Turquia. A Turquia aqui tem uma particularidade, porque tanto ela tem uma parte dela que está no Oriente Médio e uma outra parte no Estreito de Istambul está na Europa, certo? Aqui é o mapa onde tem todos os países formando o Oriente Médio. Você vê que ele está a parte ocidental da Ásia, que é a China, Paquistão, a própria Índia, né? O Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, onde Moisés atravessou com o povo de Israel, certo? E uma parte do Egito, mas essa parte aqui ela pertence à África. Aspectos físicos da região. O clima. Predomina de clima árido e semiárido na região, com exceção das regiões dos vales do rio Tigre e Eufrates, onde é o Iraque, e o rio Jordão, na Israel, e na costa do mar Mediterrâneo, onde nós temos o Líbano. Vegetação. Nas regiões de clima semiárido, destaca-se estepes e pradaria. Nas áreas de clima desértico, destaca as espécies xerófilas, adaptadas com pouca ou nenhuma umidade. Nas áreas de maior umidade, destaca a vegetação abusiva. No relevo. Ao norte, conjunto de montanhas e planaltos relativamente altos, que são o verdadeiro prolongamento da Cordilheira dos Andes, destacando as cadeias do Hindu Kush no Afeganistão, que é um prolongamento da Cordilheira dos Andes, o Montes Zagros e Urs no Irã, que também está pegando um resquício da Cordilheira dos Andes, onde está a placa da Índia empurrando o continente para cima, e o Monte Taurus na Turquia, que é a mesma coisa, é a placa da África empurrando a placa tectônica da Europa, formando os Tauros. E os planaltos iranianos no Irã e as Anatólias na Turquia, certo? Então, esse é o relevo 1 e o 2, mas nós temos mais aí. Ao centro e ao sul, a Península Arábica, localizada entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, como eu falei para vocês, onde Moisés atravessou com o povo de Israel o Mar Vermelho, área de planaltos de altitudes relativamente baixas, e a planície da Mesopotâmia, onde tem o rio Tigres e Eufrates, que é onde é o Iraque, devido às terras baixas e férteis, propícia para a agricultura. Então, nessa região do rio
Tigre e Eufrates no Iraque, é onde tem a agricultura daquele país. É a área densamente povoada desde a antiguidade. Aqui, no Tigre e Eufrates, de acordo com a Bíblia, é onde tinha o Jardim do Éden, que na Gênesis fala o rio Tigres e Eufrates, o Jardim do Éden. Coloquei esse mapa da hidrografia entre os rios Tigres e Eufrates e a bacia do rio Jordão, onde tem os maciços, os planaltos e as planícies, né? A Península Arábica e os montes que eu falei para vocês. Aqui está a Cordilheira do Himalaia, à nossa direita, perto na divisa da China, e a extensão de todo a parte geológica da região. Na geologia, predominam as bacias sedimentares, em especial na Península Arábica e ao redor do Golfo Pérsico, onde são as áreas rebaixadas e preenchidas por rochas sedimentares. Essas bacias sedimentares estão numa fenda onde foi preenchida por milhões de anos por organismos marinhos e ficaram aprisionados por meio de camadas rochosas e transformaram no petróleo e no gás no decorrer do tempo. Por isso, vamos ver mais para frente, aonde está a maior jazida de petróleo do mundo, onde 60% do petróleo mundial sai dessa região, devido a esse processo aqui das camadas transformarem em petróleo no decorrer desse tempo. Essas fendas foram produzidas pela colisão de duas placas tectônicas, pela placa da Eurasiana e da Árabe, forçando uma para cima, outra, uma entrando por baixo da outra, onde tem a zona de encontro dessas regiões. Como falei com vocês, no aspecto econômico, o petróleo é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio. Nesta região está localizada a maior concentração mundial, vou falar para vocês, 65% de todo o petróleo do mundo está ali naquela região. Então na Arábia Saudita, no Kuwait, no Iêmen, no Irã, no Iraque, certo? Então nesses países todos detêm o petróleo mundial, 65%. Aonde essa grande quantidade de petróleo, aliada a fatores econômicos e políticos, criou-se a condição de uma formação. Eles criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que quem idealizou isso era um país que não pertencia ao Oriente Médio, que foi a Venezuela, porém também produtor de petróleo, foi onde eles criaram essa Organização dos Países de Exportação de Petróleo, a OPEP, com o incentivo de melhorar o preço e não ficar na mão das grandes potências, que na época eram Estados Unidos e Inglaterra, que dominavam toda a região. Então, na criação da OPEP, eles passaram todo o poder econômico para a organização, onde eles detêm o valor, falam o valor que eles querem cobrar do petróleo. Outra atividade econômica importante no Oriente Médio é a agropecuária. A agropecuária deles é o caprino, o cabrito, ovelha, esse tipo de pecuária. Agricultura nas áreas litorâneas e nos vales fluviais de irrigação. Nas áreas litorâneas, como eu falei para vocês, é na região do Líbano, com influência do mar Mediterrâneo, e as vales fluviais são no Rio Jordão, em Israel, e entre o rio Tigre e Eufrates, no Iraque, que é onde tem as maiores bacias. O principal cultivo: trigo, algodão, frutas cítricas e arroz. A pecuária, eu pastoreio nômade, como falei com vocês, os caprinos e ovinos, que são as ovelhas e os cabritos. As indústrias de países petrolíferos, a existência de refinarias e petroquímicas, as indústrias petroquímicas. Na Turquia, tem a química, a mecânica e a automobilística. Em Israel, componentes eletrônicos, equipamentos de irrigação e produtos agroindustriais. Nessa região,
o único país industrializado, primeiro mundo, é Israel. O resto, não. A gente vai esbarrar num problema que vem de milhares de anos. O Oriente Médio é o berço de 3 regiões monoteístas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. A religião islâmica surgiu no início do século VII, na Península Arábica. É baseada nos ensinamentos de Maomé, que viveu de 530 a 632 d.C., revelado por Deus através do anjo Gabriel. A coletânea dessas mensagens divinas forma o Corão, livro sagrado do Islã. A palavra Islã significa aquele que submete à vontade de Alá. Alá, Deus em árabe. Maomé começou a pregar sua doutrina monoteísta aos 40 anos de idade, mas encontrou forte oposição em Meca, sua cidade natal. Ele teve então de fugir para Medina, onde ganhou prestígio e tornou-se profeta e legislador. Anos mais tarde, Maomé e seu exército entraram triunfantes em Meca, que, em torno do santuário do Islã, é o principal centro de peregrinação. Quando morreu, as tribos da Arábia já estavam unificadas em torno da doutrina islâmica e da língua árabe. A religião islâmica apresenta algumas cisões, destacando os sunitas e os xiitas. Esses dois grupos é o que até hoje, desde quando foi inventado o islamismo, a religião islâmica, eles são rivais, eles brigam entre si, eles são opositores. Então, esse processo de sunitas e xiitas já levou diversas guerras. Uma guerra muito famosa é a guerra Irã-Iraque, onde o Iraque era sunitas e o Irã xiita. Aí, quando terminou a guerra, o Iraque invadiu o Kuwait, gerando a guerra do Golfo, onde os xiitas tomaram conta dos sunitas no Iraque e terminaram aquela guerra, que até hoje tem reflexo naquela região. E tem uma outra questão também muito interessante, que é a questão da água no Oriente Médio. Nós sabemos que lá é árida e semiárida, então são poucos locais que têm água potável. Na região, a quantidade de água disponível para o consumo é bem reduzida. Disputas por áreas de bacias hidrográficas levam a conflitos armados. Rio Jordão. Nascente localizado nas colinas de Golã, área disputada por 4 países fronteiriços: Israel, Líbano, Síria e Jordânia. Nós sabemos que as colinas de Golã ela que forma o Rio Jordão. Israel e Jordânia dependem exclusivamente das águas do Jordão para abastecimento das áreas urbanas e rurais. O crescimento populacional da região levou à diminuição das provisões de água, sobretudo os lençóis subterrâneos utilizados para irrigação, que colaborou para aumentar as tensões regionais. Então, como Israel e a Jordânia dependem inteiramente do Rio Jordão, tem sempre esse conflito lá. Quem detém o poder do Rio Jordão detém o poder da região. Por isso que está sempre em conflito. Israel, Jordânia, o Líbano, a Síria. Por quê? Sem a água, igual no caso do Líbano, o Líbano tem o mar Mediterrâneo, mas é água do mar, água salgada. Não tem como você fazer o processo de salinação. Tem que você criar as usinas de salinação, mas isso não é interessante para eles. Eles não querem fazer esse processo. Eles querem usar a água do Rio Jordão. Entre os rios Tigre e Eufrates, nascente na Turquia, as águas correm em direção ao Golfo Pérsico. Então ele corta todo o Iraque, abastece a Síria e o Iraque.
Os sírios e iraquianos sentem-se ameaçados pela Turquia, que pode controlar os fluxos de água por meio da execução de um projeto de irrigação e da construção de hidrelétricas no seu território, que poderá prejudicar o abastecimento dos países. A jusante, que é o jusante é onde é que desemboca o rio, em direção ao Golfo Pérsico, gerando novos conflitos. Então, se a Turquia concluir o projeto que ela tem de fazer usinas hidrelétricas no Rio Jordão, ou no Rio Tigre e Eufrates, que nasce dentro do seu país, pode estar criando confusão com os sírios e os iraquianos, que dependem literalmente dessas águas do Rio Tigre e Eufrates. Região dos nascentes dos rios Tigre e Eufrates é habitada pelos curdos. Nós tivemos há uns anos atrás um conflito entre iraquianos e curdos para essa região. Estavam falando que os curdos eram terroristas, mas o problema do Saddam Hussein quis atacar os curdos era para tomar a região da nascente dos rios, dos rios Tigre e Eufrates. Só que os curdos habitavam essa região, estava dentro da Turquia, certo? E no instante que ele criasse um ranço, confusão com a Turquia, ele estava criando confusão com a Europa, porque uma parte da Turquia está na Europa, é onde tem o Tratado do Atlântico do Norte. De qualquer país que tivesse uma agressão, toda a Europa é obrigada a ajudar. Então, nesse processo aí, o Saddam Hussein abaixou a bola, porque se fosse comprar uma briga, ele ia gerar uma nova guerra mundial. Nós tivemos muitos conflitos na região, aonde destaque-se alguns. Um dos maiores foi a guerra Irã-Iraque, que durou 10 anos, praticamente, de conflito de disputa de fronteira, ou seja, controle do canal de saída. O que era esse canal? Era a saída por o mar do Iraque, com a importância do escoamento do petróleo. Então, criou-se uma disputa também sunita e xiita, que eles falam, colocar a culpa aí de escoamento do petróleo, mas na verdade era de rivalidade de ideologia sunita e os xiitas. Guerra do Golfo, Irã, Iraque e Kuwait. Logo depois que acabou a guerra do Irã e Iraque, o Iraque não ficou satisfeito. Caçou uma confusão com o Kuwait. Invadiu o Kuwait para ampliar a sua saída marítima. O Kuwait é um pequeno país que fica bem encostadinho no sul do Iraque, porém na boca do Golfo Pérsico. O que eles fizeram? Eles invadiram o Kuwait com os motivos de ampliar a saída através do canal do Chap ao Arab, eliminar as fronteiras artificiais criadas pelas potências imperiais. O Kuwait deveria ser parte de uma província iraquiana. Então, quando tinha a influência inglesa na região, por causa de conflito ideológico, o que eles fizeram? Eles criaram um país chamado Kuwait e cortaram a influência do Iraque nessa região. Então isso estava engasgado na Saddam Hussein. Isso foi muito antes do Saddam Hussein. O Saddam Hussein comprou essa briga porque quis e se deu mal. Por quê? No instante que ele criou esse conflito com o Kuwait, e o Kuwait sendo um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo, aonde o seu maior comprador é os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, certo? Que é a Inglaterra, ele comprou briga com quem manda, com quem tinha dividido lá, e se deu mal de novo, porque foi destronado, destruíram o país dele, o país até hoje está no caos, não consegue sair, porque além de ter gasto muito além do que podia em guerras, tem aquela ideologia sunita e xiita, que é onde eles não se entendem. O outro conflito também muito conhecido, mas muito conhecido nosso, é o Israel e a Palestina. Eu coloquei um breve texto aqui que a gente vai ler rapidinho, só para a gente ter 2000 anos antes de Cristo, hebreus habitavam a região da Palestina. Em 1950 a.C.,
migraram para o Egito e lá permaneceram durante 400 anos, até retornarem à Palestina, ou Canaã, que seria a terra prometida a eles por Deus. Ano 1000 a.C., unificação das tribos judaicas sob o regime monárquico. Ano 1006 a.C., 966 a.C., reinado de Davi, aliança toda a Palestina, histórica com sede em Jerusalém. Então Davi criou a cidade de Jerusalém, na Palestina. No ano de 966 a.C. a 926 a.C., o apogeu da civilização hebreia sob o reinado de Salomão. Então, tudo isso bíblico. Os conflitos. De 1948 a 1949, Guerra da Independência. A crise do Canal de Suez, que é o canal que separa, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Guerra dos 6 Dias, a guerra de Israel com o Egito, 1967. A guerra Yom Kippur. Atualmente, o antigo Estado Árabe, Palestina, partilha da ONU, praticamente não existe. O único território autônomo árabe é a faixa de Gaza, na Cisjordânia. Há inúmeros acampamentos judeus e também de controle dos árabes. A Autoridade Nacional da Palestina é o órgão que controla as áreas da Palestina em Gaza e na Cisjordânia. Então, nós vimos aqui que os conflitos na região do Oriente Médio, eles vêm de longas datas. Ele vem desde a parte religiosa, a guerra também, Irã-Iraque, foi uma guerra, além de ideologia, foi ideologia religiosa também, como falei com vocês, os sunitas e os xiitas. O conflito Israel e a Palestina, porque em 1948 a ONU reconheceu o Estado de Israel como país, mas não reconheceu a Palestina como país. Então foi criado esse atrito. E a gente fica só observando. Diversos conflitos, depende, onde sai todo o petróleo, 65% do petróleo mundial sai dessa região. Essa região é um barril de pólvora, onde ninguém tem amorosidade entre com os outros. Todo mundo é contra todo mundo porque as ideologias são diferentes. E a escassez de água. Então, se um país fizer, igual no caso da Turquia, construir uma hidrelétrica, vai prejudicar 2 países, que é a Síria e o Iraque. Se acontecer alguma coisa nas montanhas de Golã com o rio Jordão, além do Líbano, da Síria, da Cisjordânia e do Israel, ficarão sem água. Então, esse processo é um processo muito detalhado. E a gente vai estudar a cada país separadamente na próxima aula e na questão dos árabes e a criação dos estados do Oriente Médio. Tá ok? Então, na próxima aula a gente vai continuar e aí vocês leem o capítulo, façam os exercícios, que a gente vai continuar e depois a gente vai pegar e corrigir os exercícios.